Dois retângulos quaisquer são sempre semelhantes? Justifique com um exemplo. Primeiro, vou fazer dois retângulos aqui. Um retângulo, um outro retângulo. E vou escrever. Este lado aqui vale... Estou escolhendo, tá? Estou criando. 3 e 5. Neste outro aqui, esse lado vale 9 e esse vale 15. Eu que estou criando, estou fazendo do jeito que eu quero. Eu estou escolhendo os valores. Agora o que eu quero que você perceba é o seguinte. Imagine que se há um retângulo, tenho que ter ângulos retos em todos os vértices dele. 90 graus, 90 graus. Se eu tenho 90 graus em todos os vértices de qualquer retângulo, isso só garante que o retângulo é o que eu estou dizendo, um retângulo, nome. Retos ângulos. É isso que ele tem. Ah, então a forma está mantida. Bom, a forma está mantida. Agora você tem que ver se a proporção também está mantida. Para falar que são semelhantes. Vou pintá-los aqui. Não ficar um negócio muito monocromático. Pronto. O que eu vou fazer? Vou falar que um dos lados é o A1. Esse aqui é o A1. E esse aqui é o lado B1. Que você poderia falar, olha, esse é o comprimento, essa é a largura, ou essa é a base, essa é a altura. Ok, eu estou chamando de A e B e estou nomeando como 1, porque esse vai ser o nosso retângulo 1. Nesse aqui, vou falar, esse é o retângulo 2. Então, esse lado aqui vai ser o correspondente àquele, vai ser o A2. E aqui vai ser o B2. Quanto vale a razão do A1 pelo A2, que são os dois correspondentes, que seriam, sei lá, o comprimento dos dois, vai. Quanto vale essa razão? Se eu divido 5 por 15, simplificando, por 5 isso dá 1, por 5 isso dá 3. Portanto, a razão que a gente chegou aqui foi 1/3. Vou fazer agora, já que eu fiz dos A's, eu vou fazer agora a relação entre os B's. B1 e B2. Veja que é na mesma ordem. Se eu fiz o 1 pelo 2, aqui eu tenho que fazer o 1 pelo 2. Não adianta eu inverter e fazer o 2 pelo 1. Tem que ser sempre na mesma ordem. Do primeiro para o segundo, então do primeiro para o segundo. Você escolhe a ordem. No entanto, tem que ser mantida a ordem que você faz em todos. Quanto era o B1? Bom, o B1 era 3. Quanto era o B2? Olha, o B2 valia 9. Quanto isso dá se eu simplificar? Bom, por 3 isso dá 1, por 3 isso dá 3. O que eu cheguei foi 1/3. É a mesma razão que a gente chegou ali? É a mesma. Então, peraí. Se eu cheguei na razão 1/3 fazendo a comparação entre os comprimentos e também cheguei na razão 1/3 fazendo a comparação entre as larguras, bom, então eu posso dizer, olha, a proporção está mantida. Se a proporção está mantida, esses dois retângulos são semelhantes. Esse aqui é o símbolo que a gente usa para semelhança de figuras na geometria, tá? Então eu posso afirmar que esses dois são semelhantes. Agora, ele perguntou, dois retângulos quaisquer dois retângulos que eu crie serão semelhantes? Eles sempre são semelhantes?
E aí ele pede para justificar com um exemplo. Toda vez que você tiver que justificar com um exemplo algo que ele está dizendo que sempre são, você não consegue justificar o sempre. Você consegue justificar um caso que não é válido. Então eu vou criar mais um retângulo aqui e vou comparar de novo com o primeiro. Ah, Thiago, mas eu podia comparar com o segundo? Pode. Você cria o retângulo que você quer e você faz a comparação do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Eu vou criar um retângulo pequenininho aqui embaixo. Pequenininho não, ele é comprido e fino, tá? O comprimento é grande, mas a largura é pequena. Esse comprimento aqui eu vou falar que vale 8. E essa largura aqui eu vou falar que vale 1. Eu quero anotar do jeito que eu anotei aqui, o comprimento eu chamei de A, a largura eu chamei de B. Então o comprimento aqui vai ser o nosso A, só que esse vai ser o retângulo 3. E esse aqui vai ser o nosso B. Então vai ser o A3 e o B3. Lembre-se que se ele é retângulo, os ângulos são todos de 90 graus. Então a forma que é determinada pelos ângulos está mantida, forma de um retângulo, ok. Agora, a gente quer verificar se ele é semelhante ao primeiro, por exemplo. Eu vou pintá-lo também em verdinho, pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, do jeito que eu fiz aqui do 1 com o 2, eu vou agora fazer do 1 com o 3, esse é o nosso retângulo 3. Quanto seria a razão A1 sobre A3? O comprimento do primeiro pelo comprimento do segundo. Opa, aí. O comprimento do primeiro era 5. O comprimento do segundo era 8. Do terceiro, desculpe. 8. Opa, aí. Tem alguma simplificação? Não. Então essa é a razão do comprimento do primeiro pelo comprimento do terceiro. Guarda ela, já vamos falar dela já. E agora eu vou fazer a largura do primeiro pela largura do terceiro. B1 por B3. Quanto era a largura do primeiro? Era 3. Quanto que era a largura do terceiro? 1. 3 sobre 1, você nunca deixa uma fração assim quando está dividido por 1. 3 sobre 1 é 3. Se você deixar isso aqui, eu vou fazer um belo de um X e dizer que você está muito equivocado. Então, 3 por 1 é 3. Espera um pouco, agora compara a razão. Razão entre os comprimentos foi de 5/8. E a razão entre as larguras foi de 3. Opa! Você pegou duas medidas de comprimentos e depois você pegou duas medidas de larguras e fez as razões. E essas razões estão dando valores diferentes. Quer dizer que a proporção não existe. Se não existe proporção, ou seja, se essa razão não é igual a essa, o que eu vou afirmar? Que esse retângulo não é semelhante a esse. Para ser semelhante, além dos ângulos serem mantidos, então os ângulos tinham que ser todos de 90 graus, já que é retângulo e retângulo. Além dos ângulos serem mantidos, eu teria uma proporção, um valor igual entre essa razão e essa. Isso não aconteceu. Então, quando ele fala dois retângulos quaisquer são sempre semelhantes, não. Só serão semelhantes se acontecer de o comprimento de um pelo comprimento do outro ser igual à largura de um pela largura do outro, se eu tiver uma proporção entre as medidas correspondentes.
E não havendo essa proporção, se não existir essa proporção, o que eu digo? Que os dois não são semelhantes. E só mais um detalhe: como o 1 e o 2 eram semelhantes, existia uma proporção entre eles, e eu acabei de verificar que o 1 e o 3 não são semelhantes, obrigatoriamente o 2 e o 3 também não serão. Por quê? Se o 1 é semelhante ao 2, o 1 vai ser semelhante a todos os retângulos que o 2 também for semelhante. E o 1 não será semelhante com todos os retângulos que o 2 também não for semelhante. A relação de proporção tem que ser mantida para os semelhantes e não será mantida para os que não forem semelhantes. Então o 1 não é semelhante ao 3 e o 2 também não era semelhante ao 3. Tá legal?